Olá, pessoal. Nosso abraço a todos vocês. Nossa alegria por mais uma vez estarmos aqui trazendo a mensagem da obra Palavras de Vida Eterna, uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje nós iremos tratar do capítulo de número 146, cujo título é Sirvamos em Paz. Emmanuel traz seus esclarecimentos a partir de um trecho da carta de Paulo aos Filipenses, que está no capítulo 4, versículo 6. Nos diz o seguinte: Não estejais inquietos por coisa alguma. Bem sugestivo, né? Somos inquietos, será? Será que estamos sempre preocupados com algo? A inquietude nos comanda, nos direciona? Ou somos nós quem coordenamos o nosso dia a dia? Somos nós quem coordenamos as nossas ações do cotidiano? Então vamos ver aqui o que Emmanuel nos diz, né? Quase que em toda parte encontramos pessoas agoniadas, interessante, agoniadas, sem motivo ou exaustas, sem razão aparente. Transitam nos consultórios médicos, recorrem a casas religiosas suplicando prodígios, isolam-se na inutilidade, choram de tédio. Confessam desconhecer a causa dos males que as assoberbam. Clamam infundadamente contra o meio em que vivem. Então, nesses dois primeiros parágrafos, interessante esse termo, encontramos pessoas agoniadas, né? E muitas vezes sem motivos. A gente não sabe as razões das nossas inquietudes em muitas ocasiões, até porque, em muitos casos, nós temos uma família constituída, temos um trabalho, temos amigos, temos a possibilidade de estudar, a possibilidade, e especialmente a possibilidade de caminhar, de enxergar, de ver as belezas do universo. Claro que tem as exceções e aqueles amigos que porventura estejam que não tenha essa condição e que, se de algum modo estiver assistindo esse vídeo, que nos perdoe, tá? Mas o que eu quero dizer é que nós temos diversos motivos para sermos gratos, né? Para que a gente não viva tanto em tédio, que a gente não viva tão agoniado. Quando não é agoniado demais, é em tédio, ou com as incertezas que a vida nos apresenta, a gente acaba se deixando conduzir por isso, né? Então, são muitas as razões para que a gente siga o nosso caminho e encontre alegria mesmo, né? Não uma alegria fingida, uma alegria que de fato não vem de dentro do seu ser, né? Não é algo que seja encenado, mas uma alegria que seja genuína. E aí Emmanuel continua. É que, via de regra, ao invés de situarem a mente no caminho natural da evolução, atiram-na aos despenhadeiros da margem. Estamos muito mais preocupados com as realidades materiais do que com a realidade do espírito. Que a Terra hospeda multidões de companheiros endividados, tanto quanto nós mesmos, todos sabemos. A imprensa vulgar talha colunas e colunas dedicadas à tragédia. Certas publicações cultivam o hábito de instalar a delinquência. Conflitos explodem insuflando a rebeldia dessa ou daquela camada social. Profetas do pessimismo adiantam escuras previsões. Então, de fato, essa é uma realidade nossa, né?
a gente costuma falar que o que dá Ibope, né, o que tem visibilidade, o que atrai multidões ainda nas telinhas, é justamente essa transmissão da desgraça alheia. Se a gente parar para pensar, por exemplo, os programas policiais vão ao ar normalmente no horário de meio-dia a 1 hora. O horário que as pessoas sentam para almoçar, em boa parte, e normalmente a gente tem um hábito, né, um mau hábito, inclusive, de estar nos alimentando e assistindo TV ou mexendo no aparelho celular, ou fazendo qualquer outra coisa além de estar se alimentando, né? Que são hábitos nada corretos da nossa parte. A gente deve dedicar o nosso tempo naquele momento da refeição a fazer a nossa refeição. E esquecer um pouquinho das demais coisas que nos rodeiam, né? As nossas preocupações em relação ao que devemos fazer no trabalho, temos nossos compromissos, é verdade, dos mais diversos, mas vamos tentar trabalhar uma coisa de cada vez, né? Sem querer resolver tudo de uma única vez. Isso tudo acontece, isso tudo é inevitável, afirma Emmanuel. Urge, no entanto, não dar aos acontecimentos contrários à harmonia da vida qualquer atenção além da necessária. Então, ele nos diz que é importante, né, a gente não dar qualquer atenção além da necessária aos acontecimentos contrários à harmonia da vida. O que nos preocupa? Às vezes a gente se irrita quando vê um ato de violência. Tem algo que nós podemos fazer de imediato para que aquilo não aconteça? Assim, de forma palpável? Tem. Uma oração pedindo paz e serenidade. Vai afetar de forma direta aquela pessoa que está lá? Não sabemos. A pessoa que foi ferida ou o próprio agressor? Não sabemos. Mas o que nós sabemos é que, por meio da oração, a gente pode atingir locais distantes, né? Mas eles estarão aptos a receber essa vibração? Também não sabemos. Mas não nos custa nada tirar 2, 3 minutos e fazer ali uma vibração em prol da paz entre nós, pelo menos no meio em que você está vivendo. E que essas lições que são apresentadas sirvam para que nós mesmos não venhamos a cometer tais delitos. Basta empregar exageradamente a energia mental no escândalo ou no crime, para entrar em relação com os agentes destrutivos que os provocaram. Vendo hoje uma reportagem num portal de notícias, que nos Estados Unidos uma pessoa que foi contratado pelo esposo de uma mulher para assassinar a mulher, já há mais de 30 anos, se não me falha a memória, e ele foi julgado agora e condenado à morte, e iria morrer por asfixia. Isso nos chama a atenção, né? Mas o crime que ele cometeu, ele tem que responder pelo crime. Lamentavelmente, eu digo lamentavelmente porque não sou de acordo, mas é uma opinião pessoal, em alguns estados norte-americanos, a pena de morte ela é aceita, né? E são diversas as formas de pena de morte. E essa dele foi por asfixia, né? Que coisa mais delicada, né? Quando a gente imagina assim, se nós estamos progredindo, o mundo está caminhando e ainda temos ações do tipo. Não estou fazendo defesa do crime que ele cometeu, obviamente. Teria que pagar por isso e tal. Penso eu que essa não seja a melhor maneira de ser solucionado. Mas
Não sou eu quem defino as leis, estou apenas aqui opinando acerca de uma determinada situação que eu verifiquei, que eu vi hoje, né? Então, que a gente, se o nosso objetivo é nos humanizarmos, esse tipo de atitude não, eu acredito que não nos ajuda, até porque o que foi orientado, o que foi deixado por Jesus, se nós temos o Cristo como mestre, é que o perdão é algo fundamental na nossa vida, na nossa existência. Ofereçamos ao repouso restaurativo ou à resistência ao mal mais tempo que o tempo indispensável e cairemos na preguiça ou na cólera que nos desgasta as forças. Às vezes é necessário que nós tenhamos o repouso, o descanso necessário, que são por uma questão orgânica mesmo, né? O nosso corpo exige isso. Quando nós estamos muito desgastados, muito cansados, a gente acaba que precisando de repouso. Não à toa tem a noite aí para aqueles que podem, não aqueles que trabalham, enfim, tem pessoas que trabalham a noite toda, mas aqueles que podem, ao invés de estar destruindo as suas energias ou gastando, desperdiçando as suas energias com coisas fúteis, repousem, procure o repouso do corpo para que no dia seguinte a gente esteja apto a fazer as nossas atividades profissionais, as nossas atividades no campo da fraternidade, as nossas atividades no campo da caridade, enfim, qualquer que seja ela que venha fazer, que nós venhamos fazer bom desse tempo que nos é ofertado. Se consumimos alimento deteriorado, rumamos para a doença. Se repletamos o cérebro de preocupações descontroladas, inclinamos-nos de imediato ao desequilíbrio. Quando nós ligamos os nossos pensamentos a essas situações que trazem descontrole, situações descontroladas, a gente acaba rumando para esse abismo do desequilíbrio. E isso traz situações assim muito delicadas que em muitos casos chegam ao limite que as pessoas chegam, cometem o suicídio, né? Chegam numa situação de desespero tal que não conseguem encontrar outra saída para aquilo que estão vivendo. Então, são diversas as razões, claro, que conduzem as pessoas a tomar uma decisão dessa. Eu não posso aqui fazer juízo, nem devo fazer juízo de valor nenhum a respeito disso. Mas o que eu quero dizer é que na lição que Emmanuel nos apresenta, quando a gente entra em preocupações de total descontrole sobre as nossas coisas do cotidiano, a gente acaba perdendo de vez o equilíbrio. E caminhando aqui para o fim, imunizando-nos contra semelhantes desajustes, exortou-nos o apóstolo Paulo. Não estejais inquietos por coisa alguma. Não estejais inquietos por coisa alguma. Não estejamos inquietos por nada, nem mesmo pelo alimento. Porque se nós formos em busca, nós encontraremos algo. Nem que seja alguém doando um alimento para você. Nem que seja alguém se condoendo com o seu martírio, com a sua miséria e lhe ofereça um alimento. Mas, claro, tem que ter ação, a gente não pode ficar aguardando que as coisas venham ao nosso encontro assim do nada, né? A gente tem que ter atitude, mas que a gente faça isso sem se inquietar tanto, né? Na verdade, o ideal era que a gente não se inquietasse nada, na verdade, nada, né? Mas a gente acaba se inquietando, isso é verdade. A gente não tem ainda domínio sobre tudo, sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos pensamentos, enfim. Então, como a dizer-nos, ele diz, não estejais inquietos por coisa alguma, como a dizer-nos que compete a nós outros, os que elegemos Jesus por mestre, a obrigação de andar no mundo, ainda conturbado e sofredor, sem gastar tempo e vida em questões supérfluas, prosseguindo firmes na estrada de entendimento e serviço que o Senhor nos traçou. Então,
a questão supérflua, nós perdemos ainda muito tempo com isso, né? Nós deixamos nos levar por situações viciosas. Nós estamos sempre fugindo à realidade que se impõe para nós. Então, quando a gente foge a essas realidades, nós estaremos, de fato, querendo encontrar outras soluções que não advirão por aquele caminho que nós estamos buscando. Me refiro aqui às viciações de um modo geral. Quantos e quantos não se entregam ao alcoolismo como uma forma de fuga da realidade que vivem? E outras drogas mais, ou outros vícios morais que a gente está que estão repletos de exemplos na nossa sociedade. Então, esses são pensamentos importantes que nós devemos, são questões importantes que nós devemos refletir a respeito, para que nós, cada um de nós, possamos tentar caminhar firmes nessas orientações, no sentido de que a inquietude não venha tomar conta do nosso ser. O nosso abraço a todos vocês, que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.